país, se acontecer uma tragédia dessa, né, a gente não suporta. Nosso país não está preparado para isso, sabe? A gente tem que agradecer esse Deus, mesmo com as nossas falhas, né? Nossos jeitos, né, de ser brasileirão, né? Mas Ele protege nós, sabe? Ele está conosco todos os dias. Temos que mais que agradecer e fazer nosso melhor para nosso Deus, irmãos, sabe? O nosso melhor. Se você pode cantar um louvor aí, canta um louvor aí. Se você pode agradecer, fala, Senhor, eis-me aqui. Né? Que Deus venha abençoando você que se encontra aí, ó. Vamos fortalecer nosso chamado a Deus aí, né, irmão? Então, a palavra hoje se encontra em Êxodo. Nós refletimos. O bonito da palavra de Deus é assim, nós temos a Bíblia. Eu e você podemos refletir, irmão. A passagem, que essa mensagem aqui, ó, é em Êxodo 3. Depois você lê e reflita também, irmão. Que Deus vai falar de uma maneira extraordinária com você. Fala comigo, fala com você. Porque Ele fala com todos que buscam Ele de coração, sabe? E também estejam abertos a entender o que Deus está falando, irmão. Não só crítica, né? Porque Deus deu livre-arbítrio, você crê ou não. Aí eu creio na palavra de Deus que me faz bem. Me traz um consolo, me traz um refrigério, me ajuda nos momentos difíceis da minha vida, porque é a palavra viva e eu creio que a Bíblia é a palavra viva. Ela vem nos confortar naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos aonde recorrer. Eu creio nisso, irmãos, sabe? E é bom a gente ter fé, porque sem fé a gente não anda, irmão, a gente não vai, sabe? A gente não sai do lugar. E mais com Deus ainda, com Deus na direção, a gente vai longe, ou não é? Diz assim a palavra do Senhor, ó, Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, Monte Horebe. Lá no Monte Horebe, quem já ouviu esse corinho? A sarça ardia, lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Esse é bonito esse corinho, cantava muito. Hoje eu tô meio desatualizado. Ainda canto um pouquinho. Levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Deus já estava chamando a atenção de Moisés, né? A curiosidade atiçou ele, mas só que Deus já estava chamando ele. Imagina, Deus chamando a gente, né? Assim como ele chama Moisés, ele chama a gente, sabe? Porque a Bíblia, como é uma palavra viva, sabe? É uma história, só que é uma palavra viva. Então a palavra de Deus, ela vai falar intermédio de nós. Assim como Deus apareceu numa sarça ardente, né, irmão? Chama ali que nos queimava, assim Deus fala conosco também, irmão. De uma forma diferente, mas vai você crer, sabe? E Ele chama a gente e tem suas maneiras. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus chamou Moisés. Moisés. Moisés logo respondeu, né, irmão? Você, eu fico pensando. Esse dia eu tive uma experiência, por isso que é bom a gente contar as experiências da gente. Esse dia eu tava dormindo, irmão, à noite, né? E eu ouvi chamar duas vezes uma voz me chamando, Valdir, que é meu nome, né? E eu lá. Aí eu falei, mulher, tem alguém me chamando aí. Aí dormi de novo, cadê? Não é ninguém, não. Aí, de novo, Valdir? Aí eu falei, é alguma coisa estranha, acho que Deus, vou orar pra Deus, né? Pra perguntar, né? Mas mesmo assim, não é que nessas partes eu tô aprendendo, irmão. Eu sou fracão aí nessas partes, sabe? Tô aprendendo. É umas experiências que a gente vai tendo com Deus, sabe? Só que eu leio ali a Bíblia e orei pra Deus e peço ainda intercessão, porque eu tenho muita coisa que eu não entendo. Igual perguntar se a missionária Amélia estiver aí, ó, pra ela responder uma curiosidade bem que eu tive um sonho, irmã.
Se você pudesse, se você tivesse dom de discernimento de espírito de sonhos, eu sonhei que estava conversando e abraçando um líder religioso, né? O Valdomiro Santiago, lá da igreja, lá. E eu abraçava ele, e não é a primeira vez que eu sonho assim, sabe, com esse líder assim, e sempre conversando com ele, sabe? Porque às vezes Deus ele aparece muito em sonhos comigo, só que eu não consigo interpretar, tá? Tem muitas vezes que eu consigo, eu não entendo, mas tem vezes que não, né? Então, se você puder me fazer esse favor aí, pedir para Deus aí dar uma interpretação, hum? Às vezes é coisa que Deus quer falar, às vezes não é para mim também, pode ser até para outras pessoas, né? De repente. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus chamou Moisés. Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do teu pai. Olha só. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Olha só, isso é reverência, irmãos. Isso é reverência. Isso que eu falo, que às vezes a gente falta isso na palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala na palavra de Deus, a gente duvida, questiona, né? E a reverência que ele tinha, né? Naquela época lá, ele mesmo assim ele conhecia a palavra, mas não era tanto, né? Porque ele foi criado no meio do Egito, né? Dos egípcios lá, ele tinha as tradições lá egípcias, né? E pra você ver, né? Deus ele foi escolher Moisés. Tanto o povo ali, dos hebreus ali que ficava ali, né, irmãos? Ô, irmão, obrigado. Será que é mesmo, irmão? Será? Não é, né? Aí, ó. Aí na dúvida aí, ó. Eu falando de dúvida, já tô com dúvida. Mas é mesmo, né, irmão? Porque não é a primeira vez que Deus fala assim comigo, sabe? Ele fala às vezes assim, mas um monte de vezes assim. E eu fico admirado, porque eu nunca fui visitar essa igreja dele, sabe? Olha só, olha que sonho. Olha, então perguntei pra pessoa certa, né? Eu fui obreira dessa igreja, né? Ai, que bênção, irmão. Então, e não é a primeira vez que eu sonho, sabe, desse jeito, conversando com ele, abraçando, né? Eu achei estranho, porque não é a primeira vez, e eu nunca fui nessa igreja, visitar assim, sabe? Nunca fui. Eu vejo muito assim, a pregação pela televisão, pela internet, assim, eu vejo muita pregação. É uma forma estranha. Uma vez eu sonhei com ele, eu falei pra ele que eu conversando com ele, ele falou que ele tinha que ser mais humilde nos sonhos, né? Ele conversando. Só que eu não lembro o que que a gente conversava, sabe? Eu sei que eu abraçava ele. E ele me abraçava também, sabe? Mas eu acho que Deus tem mistérios aí, né? Que a gente ainda Deus vai mostrando mais pra frente, né? Que Deus abençoe sua vida, mano. Que bom. Oi, só. A irmã tem um testemunho bonito então, irmã. Milagre de Deus nessa igreja. Qualquer dia eu vou conhecer ela, mano. Né? Cada vez Deus tem um plano, né? Por isso que eu falo, os planos de Deus na vida da gente é mistério, né? E eu também um dia eu vou visitar essa igreja para ver, né? O que Deus fala, né? Na verdade. Que a gente tem que ir onde Deus manda, né, irmão? Deus aqui que manda. Eu só tô no caminho dele. Na hora que ele fala, Valdir, vá. Eu amo. Né? E é assim que nós devemos ser. Esperar no Senhor. Então disse, não se aproxime, tira a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés abriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Cobriu o rosto, né? Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor. Olha que bonito, irmãos. Às vezes a gente pensa, né? Que Deus não escuta o clamor da gente. Ó, pra você ver que ele te escuta, irmão.
Ele vê, sabe? Muitas das vezes a gente acha que não, né?